pedir a Deus para que Deus venha nos iluminar, né? Para nós poder falar do seu Filho aqui nessa noite, né, irmãos? O Espírito Santo de Deus vem nos iluminar, né? Glória a Deus. Nós observamos, irmãos, que Jesus ele teve que ter uma preparação para ele sair e pregar a palavra de Deus, né? Para que ele pudesse representar Deus na terra. E tudo isso custou um preço muito caro, né? Então vocês observam que quando ele, no capítulo 4, né, que nós lemos ali no final, mas no começo desse capítulo você vai ver que Jesus ele teve que fazer uma preparação no monte, né? Ele teve que pegar, né, uma consagração de jejum para ele começar o seu ministério também. Ele deixa um grande exemplo para nós, que tudo aquilo que nós vamos fazer, nós temos que fazer uma preparação. Nós precisamos se preparar para ir à frente, amém? Quando você está estudando para fazer a prova, você não tem que se preparar? Você não tem que estudar? Você fala assim, eu vou fazer hoje, vou ter a prova para fazer. O que você vai fazer? Você vai ter que estudar para você se preparar. Então você está fazendo uma preparação para aquela prova. Na área espiritual é a mesma coisa. Tudo aquilo que nós vamos fazer, nós precisamos nos preparar para aquilo que nós vamos fazer, amém? Por exemplo, nós vamos ter o culto, né, irmãos? Nós precisamos orar para que nós possamos fazer o culto, amém? Precisamos se preparar em oração, se preparar em jejum, né, para que Deus venha manifestar seus poderes. Então Jesus ele via também, ele veio, né, cresceu ali, ele via a necessidade da sua preparação também. Então o que aconteceu? Quando ele completou seus 30 anos de idade, ele já foi se preparando, porque ele sabia que ele tinha que cumprir uma missão muito grande que foi dada para ele, amém? Como você hoje também aqui, você também tem uma missão na sua mão, mas você está tentando descobrir aquilo que você tem para você, assim ou não é, irmãos? Que bom que a gente já soubesse tudo que era para vir para a gente. Não, você, pastor Jair, o senhor vai ser um pastor. Fulano vai ser um cantor. Fulano vai ser isso, vai ser aquilo. Era tão gostoso que você já ia se preparar para aquilo ali. Mas é diferente, irmãos. Nós temos que ir orando, pedindo a Deus, para Deus ir mostrando para nós, e nós vamos se capacitando, nós vamos vendo o que a gente vai conseguindo fazer, e naquilo que você sair melhor, você vai se aperfeiçoando, amém? Quando eu comecei, irmãos, o evangelho, irmãos, eu comecei com uma dupla, nós cantava, eu e o irmão, e de repente, naquela dupla ali, irmãos, nós olhamos um para o outro, falando assim, olha, para cantar nós não vamos conseguir nada não, hein? Acho que é melhor nós parar por aqui, né? E ele falou assim, também paremos por aqui, né, irmãos? E nunca mais cantemos, né? Paramos de louvar. Tinha uma senhora que era minha tia que nos ensinava, e nós falamos assim, tia, pode parar por aí, porque nós não nascemos para cantar não, amém? Nosso negócio é outro, nós vamos lutar para ser um pregador da palavra de Deus, né, irmãos? E fomos se dedicando em ensinos, né, irmãos? Comecei dando aula de ensinamento, e ali um dia Deus falou comigo que não era aquilo ali a minha vocação, que a minha vocação era para mim pregar a palavra de Deus, e nós fomos estudando, né, irmãos, e hoje estamos até hoje pregando a palavra de Deus, né? Então cada um, irmãos, ele tem algo para fazer, e a gente tem que fazer muito bem isso que nós fazemos, certo? Tudo que Deus dá para nós, temos que fazer muito bem. Tem pessoas, irmãos, que ele tem uma habilidade para abrir culto, né? Mas mesmo tem pessoas que ele já não tem aquela habilidade para abrir culto, mas ele gosta de fazer outro negócio, gosta de estar no estacionamento, gosta de fazer um serviço dentro da igreja, porque tudo isso é necessário, né, irmãos? Tudo isso é necessário. E tem aquele obreiro que ele faz de tudo, né, irmãos? Ele faz isso, faz aquilo, ele abre culto, ele prega, ele canta, ele faz de tudo. Mas tem aquele que ele vai fazer só aquilo que ele aprendeu, né, irmãos? E ele vai vai cada vez mais se aperfeiçoar naquilo, e vai ficar bom também, certo? Se ele vai abrir culto, ele vai ser uma pessoa especialista em abrir culto, né? Eu tinha um obreiro, irmãos, que ele passou comigo, né? Hoje é falecido,
Ele, se você colocasse ele para cuidar do estacionamento, o pessoal obreiro ficava bravo. Ele olhava para mim, ficava fazendo até cara feia para mim, falando assim, aqui não é meu lugar, né? O que eu estou fazendo no estacionamento? E eu ficava olhando aquilo ali, e ele mesmo um dia falou para mim, pastor, o senhor sabe que esse negócio de cuidar de carro não é comigo não, meu negócio é abrir culto. Irmãos, e fazer uma abertura de culto, precisa viver muito bem. E eu cheguei numa conclusão, falei assim, então você vai ficar na abertura de culto, deixa o estacionamento para outro, aquele que gosta. Então cada um ele faz aquilo que gosta, né, irmãos? E Deus vai aperfeiçoando a pessoa. Amém? Se você canta, continua cantando. Se você hoje é uma pessoa que ajuda a fazer a manutenção da igreja, continua ajudando. Amém? Porque tudo isso aí é válido na mão do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então Jesus ele precisava passar por esse momento também de aperfeiçoamento. Ele tinha que passar por um processo, né, irmãos? Por que eu estou falando isso para nós hoje? Porque todos nós, irmãos, precisamos passar por um processo. Ninguém chega aqui nesse altar aqui já pregando, ninguém chega nesse altar aqui já cantando. Nós precisamos passar por um processo. E quando você começa a passar por esse processo, você vai se moldando, você vai se amadurecendo, você vai vendo aquilo que ficou para trás. Você vai falar assim, mas eu como eu era lá atrás, agora como eu estou hoje. E nós precisamos valorizar isso, irmãos. Amém? Por que, irmãos, precisamos valorizar isso? Tem pessoas que jogam isso aí tudo no lixo por causa de uma briguinha, por causa de alguma coisa. Ele fala assim, não quero mais saber, estou saindo da igreja, estou indo embora, eu não quero mais saber de nada. Então tudo aquilo que você adquiriu dentro da igreja, você acaba perdendo, você joga tudo no lixo, da vez 10 anos, da vez 7 anos, da vez 5 anos, que você ficou ali lutando, aprendendo, e de repente você fala assim, não, vou jogar tudo no lixo, não quero mais saber. Isso aí que o Satanás quer. Mas quando você fala assim, não, eu vim para aprender, e o que eu vou aprender eu vou ensinar também. Amém? Você vai ver que você vai se moldando e você vai ser uma pessoa diferente. Amém? Então nesse versículo, irmãos, nós começamos a entender que Jesus ele veio para ensinar. Amém? Diga comigo, ensinar. Então nós vamos ver aqui, irmãos, Jesus veio para ensinar. O versículo que nós lemos aqui, o versículo 23. Percorria Jesus na Galileia, ensinando-os nas sinagogas. Amém? Então eles ensinavam nas igrejas, ali que era lotado, tinha muitas pessoas, e onde ele ia, né? A multidão era grande. Vocês podem observar, irmãos, que nesse mesmo capítulo, no versículo 12, diz assim, ó, Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para Galileia, e deixando Nazaré, e foi habitar em Cafarnaum, na cidade marítima, né? Lá onde ele começou, né? Então quando ele começou o seu ministério, que fazia seus milagres, que começou fazendo, que nós vamos observar nesse versículo, que ele começou dando seu ensinamento, ele começou dando ensinamento, irmãos, pense bem. Então depois que os milagres foi acontecendo, então, ele percorria a sinagoga, dando seu ensinamento, né? Então o primeiro item que nós vamos falar sobre o ensinamento. Precisamos desse ensinamento, precisamos ouvir a palavra de Deus, precisamos ler a palavra de Deus, precisamos, irmãos, adquirir isso tudo. Amém? Tem pessoas que falam assim, mas eu não vou ler livro, eu não vou fazer isso porque não é Bíblia. Mas eu quero falar para você que é interessante você ler livro, é interessante você acompanhar a Bíblia também, irmãos. Fora da Bíblia tem muitos autores que passam coisas que aconteceram, né? Quantas coisas que foi escrito que não está na Bíblia, e pessoas passam e vai acrescentar o seu conhecimento. Amém? Então Jesus ensinava. Ele queria trazer um povo para hoje com esse ensinamento. Ele tinha o desejo de ensinar. E de ensinar, irmãos, ele também pregava. As pessoas também vinham para ouvir a sua pregação. Ali ele pregava, ali ele ganhava aquelas pessoas para vindo para ele ganhava aquelas pessoas que ele ia conquistando, né? Você sabe que ele conquistou muitas pessoas. Só que no dia que ele morreu, né, muitas pessoas correram. Muitas pessoas negaram, muitas pessoas não quiseram ficar. Mas depois, irmãos, ele vindo, ressuscitando, nós vamos ver que ele continua ainda pregando, ele continua ainda
trazendo esse evangelho. Ele não descansa, porque ele sabia que hoje ia ter um povo aqui que precisava de ouvir a palavra do Senhor Jesus. Amém? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então Jesus, ele ensinava, ele pregava, amém? Aleluia, Jesus, olha só, ele pregando o evangelho do reino. Então Jesus ensinava e ele pregava, amém? E ele também curava, amém? Então de repente você olha e fala assim, mas que tanto que Jesus fazia? Jesus, ele fazia tudo isso, irmãos. Então onde ele passava, o ministério dele era completo. Por quê? Porque ele ensinava, ele pregava e também curava, amém? Então você começa a observar que tudo isso faz parte do evangelho. De repente você olha e fala assim, mas pastor, tudo isso, então um crente completo, um pregador completo, ele precisa, né, não ser aquela pessoa que ensina, ele precisa ser aquela pessoa que prega, ele precisa ser aquela pessoa que também vai orar, a pessoa será curada, amém? E quarto item, precisa ser também um libertador, libertado, amém? As pessoas que estão possessas de demônio, amém? Porque as pessoas que estão possessas de demônio, ela precisa ser liberta. E se você for ver em São Marcos capítulo 1 e versículo 21, ali se encontra um homem que estava completamente endemoniado, né? A Bíblia diz assim, entrando em Cafarnaum, logo no sábado, indo à sinagoga, ali ensinava as maravilhas da sua doutrina, porque os ensinava com toda autoridade, e não como os escribas, amém? Então ele tinha autoridade naquilo que ele falava. Nós precisamos ter autoridade naquilo que nós falamos, né, irmãos? Se nós somos uma pessoa, aquela pessoa sempre brincalhão, aquela pessoa que vive brincando, as pessoas não confiam na gente, né? Então a gente precisa, as pessoas têm que confiar, e quando a gente falar, né, irmãos, as pessoas olham e ele vai falar assim, realmente, esse é um homem de Deus, uma mulher de Deus, amém? Eu tenho que ter medo de brincar com as pessoas, irmãos. As pessoas levam muito a sério o que a gente fala, né? Nós pastores, né, muitas vezes eu tenho até esse medo de brincar com as pessoas, porque se você faz uma brincadeira, a pessoa vai falar assim, pastor está brincando comigo, né? Eu tinha um jovem na igreja ali do Jardim Paranaense, e eu sempre brincava com ele assim, rapaz, por que você não veio na igreja ontem, né? Mas ele estava na igreja, eu sempre brincava com ele. E um dia ele chegou tão triste perto de mim assim, e falou assim, pastor, o senhor não tem visto na igreja mesmo? Mas triste, pensa, um rapaz estava tão triste, o senhor não tem visto eu na igreja? O senhor está perguntando se eu não estou na igreja? E aquele dia assim, irmãos, eu senti assim, dó daquele guri assim, eu notei assim que ele olhou para mim assim, e falou assim, o pastor não me enxerga, eu estou todo dia dentro da igreja, mas eu sempre brincava com ele, porque ele estava todo dia, né? Eu fazia essa brincadeira com ele. Mas ele levava tão a sério aquilo ali, que aquilo estava consumindo ele. Eu estava matando o guri, fazendo uma brincadeira, ele estava matando o gurizinho, né? E eu achando que estava fazendo brincadeira com ele. Mas quando ele chegou para mim, que eu vi a situação dele, que ele falou para mim, eu falei assim, nunca mais eu brinco com esse guri, né? E a gente tem que tomar cuidado desse tipo de coisa, né, irmãos? Para quando a gente falar, as nossas palavras ser autoridade, amém? Ser autoridade. Eu sempre trabalhei observando isso aí, né? É muita pouca gente que eu faço brincadeira, muito, é o mínimo, né? E se eu faço brincadeira com uma pessoa, porque eu já conversei com aquela pessoa, já analisei ela, e eu falo assim, eu posso fazer uma brincadeira com essa pessoa, né? Mas se eu não conheço, eu não faço, porque eu sei que aquilo que a gente fala é autoridade. A pessoa vai ver, ela vai falar assim, nossa, o pastor está falando isso daí, né? A coisa é quente mesmo, né, irmãos? Então nós observamos que Jesus, ele não tinha, ele sempre falava com autoridade. Jesus, ele não brincava, né, irmãos? Era sempre aquela pessoa que falava com autoridade. Ele sempre aquela pessoa que onde ele ia, as pessoas iam atrás dele porque ele acreditava nele, né? Então as pessoas têm que acreditar.
Então observe que nesse relato de Marcos, né? E Marcos era uma pessoa também que vivia sempre atrás da notícia, sempre de olho, né? E Marcos relatou isso aqui, né, irmãos? Olha o versículo 23. E estava na sinagoga dele um homem com espírito imundo, qual exclamou, dizendo: a que nós contigo, Jesus de Nazaré, vieste destruir nós, bem sei que é santo Deus. Amém? Esse é o próprio demônio falando. Bem sei que é o próprio Deus. Ele reconhecia, irmãos, que Jesus era o próprio Deus, e ele tinha que ser retirado, porque Jesus está aqui, irmãos. Quando Jesus está no lugar, Satanás tem que ser retirado. Então tome posse dessa bênção, tome posse dessa autoridade. Você tem essa autoridade nas suas mãos, então tome posse. Amém? Hoje Jesus deixou essa autoridade para nós expulsar os demônios. Às vezes eles estão incomodando a sua casa, você mesmo tem ali aquele poder, aquela força ali, fala assim: olha, você vai sair daqui em nome do Senhor Jesus. O sangue do Senhor Jesus tem poder. Você sabe que ele vem, né, irmãos? Ele vem incomodar, ele não entra em você, mas ele te incomoda. Você sabia disso, irmãos? Ele coloca medo. E se você ficar com medo um dia, daí nós vamos ser medroso. Mas se você enfrentar, né, irmãos, você vai ver que a coisa é diferente. Uma vez eu já contei para vocês aqui, irmãos, vou contar de novo. Nós fomos orar para uma menininha, mais ou menos uns 6 anos, mais ou menos. Só que essa menina estava muito possessa, né? Possessa. E a gente expulsava, o demônio voltava, expulsava. E tem uma hora que aquele demônio foi embora, né, irmãos? Daí quando nós chegamos em casa, eu e a minha esposa, nós chegamos em casa, que nós entramos dentro da sala, né, irmãos? Dentro do outro quarto assim, parece que as telhas, era a telha de barro, né? Parece que as telhas se levantou assim e se soltou. Pá! Falei assim: Jesus amado, tem gente em cima da casa. E fui para o lado do quarto assim, né, irmão? Eu notei que vi tudo aquele arrepio, né? Notei, falei assim: isso aqui não é. Isso aqui é espiritual. E começamos eu com a minha esposa a repreender. E aquele daí saiu do quarto, veio na sala, irmãos. Parecia que pegou o telhado inteirinho e soltou. Olha assim, fomos expulsando. Quando nós expulsamos da sala, nós fomos para a cozinha. Falei assim: vai acabar com a casa. Fomos, pegaram o telhado da cozinha e soltou de novo. Mas aquilo que você via assim, irmãos, parecia que aquele negócio tinha no ouvido da gente. E a gente foi repreendemos de novo, né, irmãos? E aquele negócio saiu dali, pulou para outra casa, e foi para outra casa e sumiu, né? Falei assim, foi acabando, foi uma tempestade, né, irmãos? Daí eu falei assim: hoje eu não vou subir lá no telhado para ver como é que está, né? Não é que eu estava com medo, né, irmãos? Não vou. Eu falei assim: eu vou evitar, deixa essas telhas aí, né, irmãos? Não vou subir lá no telhado para dar uma cama, né? Falei para minha mulher: se você quiser ir, você vai. Mas eu hoje não estou a fim de subir para ver, dar uma olhada, não. E ela falou assim: então deixa, então amanhã e ver como é que está a situação. Eu achei assim, né, irmãos, pela pancada, que teria telha para todo lado espalhado, né? Cheguemos lá, eu olhei, não tinha uma telha fora do lugar, tudo bonitinho. Falei assim: Jesus, o Senhor é bom mesmo, né? Então, se nós tivéssemos ficado com medo, né, irmãos, um expulsado, ele ia ficar ali incomodando. Ele ficou irritado porque nós fomos lá naquela menina, expulsar aquele demônio. Então, Jesus também passava a expressão, como nós passamos hoje. Hoje você está na obra, você tem as suas lutas, né, irmãos? Ontem nós estávamos orando aqui e eu passei, né, irmãos, ali dando a liberdade para as pessoas pedir oração na minha lista de transmissão. E nessa lista de transmissão eu estava olhando, irmãos, quantas pessoas enfermas mesmo, as pessoas com problemas na cabeça, pessoas com problemas no rim, pessoas, né? Então ela veio em primeiro lugar. Em segundo lugar, irmãos, veio casamento.
né? Pessoas pedindo casamento, pastor, o casamento está difícil, né? E eu fui vendo ali, irmãos, que a necessidade do povo, né, irmãos, estão clamando, pedindo, e nós precisamos aí estar preparados para estar orando e buscando a presença de Deus, amém? Isso tudo tem um preço, mas vale a pena, irmãos. Quem quer arriscar esse preço, diga glória a Deus. Ah, pastor, eu não quero. Você já está arriscando, você está vindo na igreja, você está guerreando. Por que tem pessoas que têm medo de vir na igreja, irmãos? Tem pessoas que não entram na igreja. Ele tem medo porque fala assim: eu vou lá na igreja, eu vou começar a me envolver, né? Eu tenho um irmão aí que ele dirigia igreja, irmãos. E hoje ele está parado, né? Completamente parado. Eu falei para ele assim: rapaz, você é uma pessoa que está se dedicando tudo aí, né? Você saiu da igreja, mas nunca vi nada errado de você. Por que você não volta para a igreja? Eu falei, ele falou assim: não, pastor, eu não volto para a igreja porque se eu voltar, logo vocês já querem fazer trabalhar, quer fazer isso, fazer aquilo. Eu falei assim: mas é assim mesmo, rapaz. Se você vem para a igreja, você vem para trabalhar mesmo. Você não vai ficar parado. Você tem uma chamada. Você tem uma chamada dentro de você. E ele falou assim: então é por isso que eu estou quietinho em casa, né? Mas só que vai ficar até um tempo, né, irmãos? O tempo de Deus não é o nosso tempo. Você sabia disso, irmãos? Vai ficar um tempo em casa, mas a hora que o Senhor fala assim: olha, agora você vai, a pessoa vai vir mesmo, vem chorando, né, irmão? Só que ouvir de Deus é complicado, né, irmãos? Nós não podemos ficar esperando o Senhor colocar o anzol lá, né, irmãos? E puxar a gente. Nós temos que estar pronto para ser eu estou pronto para fazer a obra, estou pronto para fazer aquilo. Amém? Glória a Deus. E nós entendemos que Deus ele tem algo, né, bom para nós. Essa semana eu conheci quinta, terça para quinta, tive uma visão, né, irmãos? Uma visão assim, até boa, mas preocupante, né, irmãos? Para mim, né, no meu caso. Eu cheguei num lugar, estava numa casa, que essa casa ela foi vindo de invasão, né? Era uma invasão. Só que essa casa ela passou a ser minha, essa casa. Ela tinha 3 peças, né? Tinha a cozinha, tinha a sala e tinha o quarto. E eu fiz aquela casa inteirinha, reboquei, foi feito, tudo bonito, ficou muito bonita a casa. E quando eu cheguei numa certa noite, quando eu cheguei na casa, tinha uma mulher de pé na sala. E ela estava grávida, já assim, bem, né? Uns 6 a 7 meses, estava aparecendo já a gravidez. E eu perguntei, falei para ela assim: senhora, o que a senhora está fazendo na minha casa? Ela falou assim para mim assim: essa casa é minha. Eu falei assim: essa casa não é de vocês, não é tua, essa casa é minha, essa casa eu fiz. Não, essa casa aí você reformou, mas é minha essa casa. E de repente levantou duas crianças do sofá e veio do lado dela. E aquelas 2 crianças chegou perto dela. Eu olhei e perguntei para ela: essas 2 crianças é tua também? Essas 2 crianças é minha. E quando eu conversando com ela, de repente lá do quarto sai um rapaz, mais ou menos uns 35 anos, mais ou menos, que era o esposo dela, e falou assim para mim assim: olha, eu fiquei 6 meses internado no hospital. Nesses 6 meses a minha esposa teve que ir para a casa da mãe dela, e nesse tempo o Senhor entrou na minha casa, reformou minha casa, e essa casa é minha. E eu falei assim: essa casa eu comprei. Eu falei assim: mas essa casa é nossa. E ele pegou e falou assim: olha, o senhor sabia que essa casa é nossa? Eu vou chamar meu pai. E o pai dele estava para lá de fora. Quando o pai dele entrou, era um conhecido meu. E esse conhecido, ele pegou, ele veio com tanto amor, e me deu um abraço. E falou assim para mim assim: essa casa é do meu filho. Eu enfiei a mão no bolso e peguei a chave e entreguei para eles, irmãos. Saí só com a roupa que estava
comigo, saí da casa e deixei a casa para eles, falei assim: a partir de hoje essa casa é de vocês mesmos, amém? Então ficou, né, irmãos, no ar. Quem sabe discernir, vai discernir, amém? Eu já tenho a minha ensinamento, né, irmãos? Mas você pode ter o teu, mas Deus, Ele sabe tudo, amém? Glória a Deus. Então, quando Deus dá uma visão assim, irmãos, é para nós trabalhar em cima, é para a gente orar, para a gente estar, né, irmãos? Eu vejo assim, Jesus, ele é muito, né, ele se manifesta de uma maneira diferente, ele se manifesta através de parábola, amém? Então nós começamos a entender que Deus, ele tem algo diferenciado, né, irmãos? Eu lutei por aquela casa, eu construí aquela casa, deixei bonita, e de repente peguei, dei a chave prontinho para aquela pessoa e fui embora, fui começar uma outra vida, amém? Então isso tem um mistério dentro disso, e Jesus, ele fazia isso, ele chegava, ele reformava, ele fazia, né? Ele tocava, ele manifestava um poder, ele tirava, libertava aquela pessoa, deixava aquela pessoa livre e ia embora. Então nós entendemos que o Senhor, ele tem algo grande. Nesse endemoniado que nós vemos, versículo 26 diz assim: então o espírito imundo, agitado e clamando com grande voz, saiu dele, amém? Diga comigo, você saiu dele. Aleluia, Jesus. Aquilo que incomodava aquele jovem foi embora, desapareceu. E Jesus, ele ficou cada vez mais admirado pelas pessoas devido a esses acontecimentos. Tudo isso que acontecia ia cada vez mais fazendo com que Jesus ia ficando, subindo a fama de Jesus, né? E a perseguição ia sendo muito mais grande. Quanto mais você cresce, mais a perseguição é grande, amém? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Não é assim, banda? Quanto mais cresce, mais a perseguição. Quando a banda estava lá, naquele pequenininho, só vocês dois, né? Era tranquilo, né? Hoje a banda vai crescendo, de vez em quando, ô pastor, socorre aí, o negócio está pegando fogo, né? Né, Edmar? Pastor, socorre aí. Mas por quê? Porque está dando certo. O inimigo não quer que dê certo, amém? Se alguma coisa está dando certo, você tem que continuar. Vai ter pressão mesmo, a pressão é grande, amém? Vocês não sabem a pressão que é para dirigir essa igreja aqui, irmãos. Quem já imaginou, irmãos, a pressão que é? É uma pressão muito grande. Satanás, ele não quer que a gente faça do jeito que tem que ser feito. Ele fica lutando para a igreja não sair fora dos caminhos. Mas nós somos crentes teimosos. Nós falamos assim: não, essa igreja vai ficar no caminho e vai ser uma igreja salva no Senhor Jesus, amém? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Pode louvar o Senhor com as palmas bem fortes para Jesus. Glória a Deus. Se coloca de pé, glória a Deus. Deus, ele tem um plano, irmãos. E o que é o objetivo dessa mensagem de hoje? Que nós precisamos se preparar, porque Deus tem alguma coisa preparada para nós, amém? Vocês acharam assim que é só ficar sentado, tranquilão? Quem acha que é só assim? Ô pastor, eu garantindo a minha salvação, tá bom, né, irmão Rosa? A senhora sabe disso que não é, né? De vez em quando ela vem: ô pastor, o negócio tá difícil. Mas eu sei que a vida é assim, né? Então, se Deus está pressionando você, porque Deus, ele quer fazer coisas grandes na sua vida, certo? Se ele está falando com você através dessa mensagem hoje, deixa Deus ir trabalhando no seu coração. Não se precipite, que a hora certa ele vai fazer a obra, amém? Amém. Deus, ele vai fazendo aos poucos, ele vai moldando nós, ele vai colocando no eixo, né? E Deus vai moldando tudo. Você vai ver que Deus vai preparar você para que você possa estar num lugar grande, também fazendo a obra do Senhor, amém? Vamos fazer as ofertas, irmãos? Você que trouxe hoje o seu dízimo, vem aqui na frente para